Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 16 de abril do ano de 2022, pelo calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, estamos hoje no dia 15 de Nissan, do ano 5782. Estamos no primeiro dia de Pesach, festa da liberdade e da redenção. Estamos aqui em A Tarde com a Torá, onde trazemos a Parashá da semana e as leituras diárias para permanecermos conectados com o estudo da Torá. Esta semana, que estamos encerrando hoje, nós temos aí as aliot, né? As leituras diárias baseadas em Shemot, Êxodo, capítulo 12, que nos fala exatamente sobre Pesach e a saída do povo judeu do Egito. E hoje nós estamos no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat, bem como o primeiro dia de Pesach, né? Então, dessa forma, nós estamos num dia mais do que especial. Pesach e Shabat, juntos, realmente nos mostra aí o objetivo, a proposta, né, daquilo que Deus deseja. Ou seja, um dia sagrado e, ao mesmo tempo, um dia de liberdade e redenção. Isso daí nos mostra realmente como que o mês de Nissan é especial para a liberdade e para a redenção. E é por isso que nós estamos aí, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração, falando a princípio para o povo judeu, somos a última geração do exílio e a primeira da redenção, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, a redenção final para o Olam Rabá. E para os não-judeus, a palavra também é a mesma, ou seja, esta geração de não-judeus é a última geração. E também para os não-judeus é a oportunidade de fazer parte da primeira geração realmente da redenção. Então, por isso, o nosso exílio para nós não-judeus é o Egito, mas é um Egito interior, aquele que está dentro de você, o que normalmente é chamado de eu, ego, egocentrismo, orgulho, arrogância, prepotência, e etc, e etc. Então, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, nós precisamos no nosso dia a dia realmente nos libertarmos do nosso Egito interior. Então, por isso, num peso espiritual, a mensagem de Pesach e Shabat é tanto para os judeus como para os não-judeus, a mensagem espiritual, celestial, é a mesma. Agora, nós precisamos tomar a decisão, como não-judeus, Bnei Noach, de prosseguirmos nessa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, amados, nós estamos aí realmente em momentos preciosos, momentos sublimes, em que nós precisamos ter a visão, né? Uma visão profética conectado com as profecias divinas, né? Então, realmente, o mês de Nissan é o mês da redenção, é o mês de Mashiach, em que ele poderá se revelar a qualquer momento e que seja a qualquer momento mesmo. Amém, ve amém. Ok? Então, até o pôr do sol, nós estamos aí no primeiro dia do Shabat, e a partir do pôr do sol, né, logo após a Havdalah, nós temos aí a segunda noite de Pesach, e aí nós vamos iniciar o Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. E daqui a pouco vamos comentar a respeito disso, daquilo que os sábios trazem para nós, com referência à contagem do Homer. Ok? Normalmente, né, no meio gentil principalmente, né, no meio não judaico, né, as pessoas dizem assim,
não gosto que falem a minha idade, né? Até os 18 anos, né, toda pessoa, ela almeja, né, o famoso alcançar os 18 anos, dentro da linguagem gentia, em que adquire a sua independência e essas coisas todas. E então vai contando aí, né, a festa do seu aniversário dessa forma, né? Não vê a hora de chegar aos 18 anos. Quando alcança os 18 anos, normalmente a pessoa não judia, ela acha que alcançou a sua tão famosa independência. Só que depois que passa dos 20, ele observa que os anos voam. E aí não demora muito, ele começa, quando alguém lhe pergunta a idade, né? A pessoa normalmente diz assim, ó, vamos deixar essa conversa para depois, né? Então é uma coisa interessante sobre isso daí. Moshe, num dos seus salmos, ele diz assim, Eterno, dá-me sabedoria para aprender a contar os meus dias, para que eu possa alcançar vida longa e sabedoria. Nesse aspecto é que a contagem do Homer, que vamos começar logo mais, a partir do pôr do sol de hoje, né? Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, é dentro desse aspecto, é dentro desse objetivo, procurarmos adquirir sabedoria para podermos alcançar realmente vida longa, dias saudáveis e termos aí a sabedoria celestial nessa contagem do Homer, ok? Então, Baruch Hashem. Vamos aí também para a nossa sétima leitura sobre Pesach, né? Que temos essas leituras especiais para esta semana. E hoje nós temos aí a sétima leitura, a sétima aliá, mais Mafitir, a leitura final da semana. E também nós temos aí a Haftará, né? A porção do profeta, que nós vamos ver aí no livro de Josué e Yehoshua, lá no capítulo 5, a partir do verso 2 até o capítulo 6 e o verso 1. Ok? Baruch Hashem. Então vamos lá. A nossa saudação de hoje, um Shabbat Shalom e Hag Sameach Pesach, né? Uma festa feliz de Pesach para a Aparecida Fátima e a família, o Raelson Alves, lá de Aracaju, Sergipe, o Ariel Pinto, lá do Rio de Janeiro, o Rodrigo Silva, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com a sua família, Ezequiel Sintra de Oliveira, lá de Araraquara, e a sua família, Sebastião Santos, São Paulo, capital, Radassa, né, que faz parte do grupo Benenoa, Filhos de Noé, o Fernando Borba, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Solange Cândido, né, de Santa Ernestina, aqui interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto, a Marli Stael e família ali em Vitória, Espírito Santo, a Alzelita Grangeiro, né, São Paulo, capital, a Elizabeth Farias, de Recife, Pernambuco, né, a Luciana Rodrigues, de Marília, nossa região, a Leocádia Pereira, lá de Colombo, próximo a Curitiba, Paraná, né? A minha irmã, por parte de pais, né? A Isabel Marmol Piso, lá de Franca, junto com a Fátima, seus familiares, seus queridos, né? O Chico, que também se encontra por lá, o Francisco Marmol. O Israel Arcanjo, de Poções, Bahia, a Áurea Lisboa e toda a família, né, que é de Belém do Pará e que se encontra lá no Rio Grande do Sul, né, fazendo uma visita ali para a filha e os seus familiares. A Jéssica Teles, a Rosa Maria Santos Simplício de Farias, a Carla de Costa, né, Barra Velha, Santa Catarina, o casal Fabiana e Altair de Poços de Calda, Minas Gerais, o Cristiano Salviano e toda a família lá em Belém do Pará, o nosso querido Emerson Pereira da Silva, da cidade de Vinhedo, né, interior de São Paulo, onde o nosso Emerson também é
emissário, né, ali na região de Campinas. A nossa querida sobrinha Ana Luísa Marmol, né, junto com a mamãe, a Mana Maria Cristina Marmol e toda a família. O Isaías Moreno aqui de Bauru, né, o nosso companheiro de farda aí. Então, a vocês aí, as Moreno e família, né, um Shabbat Shalom. A Miriam Barros, né, de Brasília, a nossa filha Diná Marmol, Isabela Marmol e os seus familiares, né? A Diná com o seu filhinho Benjamin e o marido, o Felipe, e a Isabela, o marido Igor, bem como também, né, os 2 filhos ligados a 2000 volts, 24 horas por dia, a Gabi e o Miguel, né? Ao casal, né, Edilane Minorello e Claudemir, aqui de Bauru, a Arnaldo Silva, a Eunice Bezerra Loretti, lá do Rio de Janeiro, e toda a sua casa, família, a Zomir Costa, a Malu, do Distrito Federal Brasília, o Vitor, né, o Vitor da Silva. Temos aí também o Júnior Stifleman, a Juraci Maria, São Paulo, capital, o José Hélio Tavares, né, de Cachoeira Paulista, grandes, interior de São Paulo, melhor dizendo, né? Temos aí o Luiz Ribeiro, de Itaquera, Grande São Paulo, a Inês Martins, aqui de Pirajuí, né? Junto com ela temos aí o casal, né, o Paulo e a Renata, aqui de Pirajuí também, Baruch Hashem, e os demais que vão chegando aí, o nosso amado Shalom para vocês aí, nesse dia especial de primeiro dia de Pesach e o Shabbat, ok? Vamos para a nossa leitura, para finalizarmos, né, a nossa semana especial de Pesach, de leituras, né, especiais. Hoje nós vamos para o capítulo 12, né, continuando o capítulo 12 de Shemot Êxodo, versos 48 a 51, que diz assim: e se algum prosélito habitar contigo e quiser fazer o Pesach ao Eterno, todo macho deverá ser circuncidado, e então se chegará para celebrá-lo, e será como natural da terra, e nenhum incircunciso comerá dele. A lei será a mesma para o natural e o prosélito que peregrina entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como ordenou o Eterno a Moshe e Arão. E assim o fizeram. E naquele mesmo dia, o Eterno tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo seus exércitos, né? Então, aqui nessa conclusão, nós temos a palavra sobre a saída do povo judeu do Egito, né? E todo estrangeiro, todo prosélito, todo convertido, né, ao monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, no caso específico aqui, né, eram exatamente a liderança espiritual, Moshe e Arão. Então, dessa forma, todo prosélito que queria participar de Pesach, todo macho era circuncidado, independente da idade. E assim tinha o mérito de poder participar realmente da festividade do cerimonial de Pesach e Hag Hamatzot, né, a festa dos pães asmo, ou sem fermento, né? Então, dessa forma, foi então feito a saída, né? Nesse mesmo dia, o Eterno tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos, né? Então, todo o povo israelita saiu do Egito, e junto com ele, todos os exércitos celestiais também saíram, junto com eles, em direção à redenção, liberdade e à terra prometida. Dentro desse aspecto aqui, né, o que podemos frisar, fala sobre a questão da circuncisão. Então, muitos
não judeus, muitos Bnei Noach, que começam a viver a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, muitos acham que é preciso, é obrigatória a circuncisão, fazer a circuncisão, a Brit Milá, né? E tem outros, né, que acham que, além de fazer a Brit Milá, ele tem, entre aspas, né, ele tem obrigação de converter-se ao judaísmo. E os sábios do povo judeu, né, Maimônides, Rashi, o nosso Rebbe Menachem Mendel, nessa realidade aí, eles falam que nós precisamos, como não-judeus, realmente aceitarmos a nossa configuração que Deus nos deu. Ele nos colocou entre as nações e ele tem objetivos e ele tem realmente vamos dizer assim, a confiança na sua missão, a missão que ele confiou a você entre os não-judeus, para trazer o quê? O conhecimento da unidade e da unicidade de Deus, o eterno, o único Deus, o único Criador, o único Salvador. Então, Deus está confiando aos não-judeus, os Bnei Noach, que estão no monoteísmo, realmente a trazer mais luz e mais a presença divina entre as nações. Então, essa é a nossa configuração e essa é a nossa missão. Quanto à questão da circuncisão, já vimos aqui em outros textos, né? A circuncisão ela é uma ordenança para o povo judeu. É uma ordenança, é ordenado eles fazerem a circuncisão, a Brit Milá. E o Eterno mostra bem claro, esse sinal será um sinal entre mim e vós. Então, a circuncisão, a Brit Milá, literalmente falando, ela é específica para o povo judeu. E este sinal é um sinal externo da aliança de Deus com o povo israelita e vice-versa. Ok? Mas a principal questão em que nós encontramos em vários textos bíblicos, né, da própria Torá, Salmos principalmente, nós encontramos vários textos que realmente Deus fala sobre a circuncisão do coração. Não adianta nada você fazer a circuncisão física, mas o seu coração não for circuncidado, né? Não for quebrantado, para que Deus possa escrever a sua vontade, os seus mandamentos no seu coração. Então, por isso, os nossos sábios, né, e o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala constantemente, né, em especial o nosso Rebbe, a liderança da nossa geração, sobre a questão da circuncisão do coração, onde é importante nós termos a circuncisão do coração. Então, para nós, Bnei Noach, é fundamental que nós tenhamos a nossa circuncisão, a circuncisão do coração, para que realmente nós possamos prostrar diante de Hashem numa ação de simplicidade, humildade, reconhecimento que sem Ele nada somos, dependência total e irrestrita dEle, né? E bem como no prostrar-se diante dEle, nós estamos dizendo com este gesto, eis-me aqui, faça a tua vontade e, desta forma, estou pronto para obedecer, certo? Então, de forma bem simples, essa questão aqui, para não parar dúvidas, ok? Então, assim, dessa forma, Deus tirou realmente o povo do Egito. A leitura final, Mafitir, né, a leitura final da nossa paraxá semanal, ou seja, os textos especiais de Pessach, nós temos aí na leitura final o capítulo 28 do livro de Números, no capítulo 28, versos 16 a 25, né, que nos fala exatamente sobre esse histórico da saída do povo israelita, né? No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é Pessach para o Eterno. E aos 15 dias deste mês haverá festa, 7 dias serão comidos pães não fermentados, matzá. No primeiro dia haverá uma santa convocação,
nenhuma obra servil fareis, e oferecereis oferta queimada, uma oferta de elevação ao Eterno, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano de idade, sem defeito serão eles para vós. E a sua oblação será de flor de farinha de trigo, amassada no azeite. Oferecereis 3/10 partes de um efá para cada novilho, e 2/10 de efá para cada cordeiro. E oferecerás 1/10 parte de efá para cada um dos 7 cordeiros, e um cabrito por oferta de pecado, para fazer expiação por vós. Então nós aqui só, para enfatizar, a oferta de pecado era um cabrito, mais uma vez falando sobre essa questão aqui. E o cordeiro aqui, junto com outras oferendas, são oferendas de elevação, de gratidão, oferendas de paz, etc. Assim oferecereis a cada dia, durante 7 dias, o sacrifício em oferta queimada para ser aceito pelo Eterno, com agrado, além da oferta de elevação contínua, que será oferecida como a sua libação. E no 7º dia haverá para vós convocação de santidade, nenhuma obra servil fareis. Ok? Então essa é a leitura final. E a Parashá, aliás, a Haftará, a porção do profeta para esta semana, ela está no livro de Josué, capítulo 5, verso 2, e vai até o capítulo 6 e o verso 1, né? Então aqui nessa Haftará, nessa porção do profeta, né, aqui já estão na terra prometida, já tomaram posse da terra prometida, né? E Moisés já não está mais com o povo, quem está na liderança do povo é exatamente Yehoshua, Josué. E aí dentro desse aspecto aqui, Deus fala com Josué e Yehoshua, para que ele venha circuncidar, né, pela segunda vez, os filhos de Israel. Quando você lê assim, né, às vezes numa leitura simplória, ou às vezes um ouvir simplório, às vezes você pode até pensar, mas espera aí, como que vai circuncidar pela segunda vez? Eles já foram circuncidados lá no Egito, antes da saída do Egito. Foi um dos 2 mandamentos que Deus deu, o mandamento de sacrificar o cordeiro e o mandamento de fazer a circuncisão. E agora vai circuncidar de novo, mas pode um negócio desse, né? Então aí nós precisamos entender realmente o texto, o contexto, o conteúdo, a história e por aí afora vai, né? Então o povo que estava tomando posse da terra prometida aí era a nova geração. A geração que saiu do Egito, aqueles 600 mil homens contados dos 20 anos até os 60 anos de idade, né? Eles pereceram no deserto, aquela geração. Então essa nova geração, ela estava entrando na terra prometida, ia tomar posse da terra prometida literalmente em todos os seus rincões, e dessa forma eles iriam para a guerra, etc. e tal, tomando posse paulatinamente da terra prometida. Então nesse ponto aqui, antes da continuidade, Deus disse a Yehoshua, Josué, para circuncidar pela segunda vez o povo israelita. Ele estava dizendo exatamente sobre essa nova geração. Essa nova geração não tinha sido circuncidada lá no deserto. Somente a primeira geração, por assim dizer, que estava prestes a sair do Egito, que foi circuncidada. Então, a partir de agora, esta segunda geração, por assim dizer, que estava tomando posse da terra prometida, Deus estava ordenando, melhor dizendo, a Josué e Yehoshua para circuncidá-los, para que eles pudessem ter o devido mérito na obediência da mitzvah, do mandamento, para poderem continuar progressivamente tomando posse da terra prometida, bem como também vencendo as batalhas que teriam pela frente aí. Então é nesse sentido que o povo fez. E à medida que eles fizeram isso, houve o progresso natural de todas as coisas, bem como também o plantio,
né, dos novos produtos que eles iriam adquirir, né, pelo seu novo trabalho na terra. E aí, na sequência, vieram os primeiros frutos. Então, quando eles comeram dos primeiros frutos da terra, que eles trabalharam, plantaram a semente, etc. e tal, quando eles comeram os primeiros produtos da terra, então o maná imediatamente cessou. Então, até ali, eles ainda tinham maná. Mas a partir desse momento, o maná cessou. Quando eles começaram a usufruir dos primeiros frutos do seu trabalho na terra. Isso já está dentro de uma característica ali já por cerca de 3, 4 anos já dentro da terra, né? O preparar a terra, né? Jogar a semente e a semente ela começar a brotar, a crescer e aí se tornar realmente os primeiros frutos da terra. Então, cerca de 3 anos nesse sentido aí. Então, dessa forma aí, quando eles se alimentam dos primeiros frutos, então o maná cessa. E dessa forma, então, o maná parou de cair dos céus. Ok? Então, essa é a porção do profeta que nós temos aí para encerrarmos as nossas reflexões da semana de Pêssar, ok? Então, dentro já do dia de Pêssar, e daqui a pouco se entra no segundo dia de Pêssar, nós temos aí a famosa expressão que diz, né? Leshaná Rabaá Yerushalayim, Beirushalayim. Ou seja, ano que vem em Jerusalém. É assim que se encerrou, né, o cerimonial de Pêssar ontem à noite e o jantar especial de Pêssar, né? Leshaná Rabaá Beirushalayim, né? Ano que vem em Jerusalém. E exatamente por quê? Porque essa é a esperança realmente forte e firme da revelação do justo e verdadeiro Mashiach para a redenção final e dessa forma realmente adentrarmos na redenção final com Mashiach e na sequência, né, depois da conclusão do reinado de Mashiach, o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, por que se fala Leshaná Rabá Birushalayim, ano que vem em Jerusalém? Porque esse é o desejo que precisa permear o nosso horizonte durante todo esse ano que temos pela frente. Lembrando que Nissan é o primeiro mês dos meses, então ele é o mês da redenção, ele é o mês da liberdade, ele é o princípio, vamos assim dizer, da verdadeira vida para a verdadeira vida. Então, nesse aspecto aí, nós precisamos realmente permear o nosso horizonte, que o próximo Pêssar seja de fato em Jerusalém, com Mashiach. Não terá coisa melhor do que isso daí, ok? Então, por isso, né, realmente tome posse dessa promessa, pois a revelação do justo e verdadeiro Mashiach poderá ocorrer a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Ok? Ao pôr do sol de hoje, nós vamos adentrar na segunda noite de Pêssar e dentro desse aspecto nós vamos fazer a primeira contagem, né? O primeiro dia de Homer, né? Então vamos aí conhecer um pouquinho sobre essa questão. Obviamente, sobre Homer estaremos falando aí dia a dia a respeito disso, ok? Não podemos lançar toda a comida de uma vez só, senão você vai passar mal, né? Vai ter aí uma indigestão e não é bom. Então, por isso, né, comendo pouco a pouco, como diz os nossos sábios, né, e como diz, né, o provérbio, né, nós precisamos nos alimentarmos o suficiente para a nossa alma, né? Sabemos que a nossa alma ela não tem, vamos assim dizer, a questão física, pois a alma nossa é uma luz, uma energia, né, que está conectado à sua fonte, Deus, né? Então, a nossa alma ela não tem fome de questões materiais, físicas, né, de produtos
né, alimentícios, etc. e tal. Então, essa questão, né, que os sábios falam, que traz para nós, né, que precisamos comer o suficiente para sustentar a alma, é exatamente para que o nosso corpo, né, que é chamado dentro da Kabbalah de Kelipá, né, que significa casca, né, então essa daqui é uma casca que nós temos por fora, né, e da nossa alma. Então é exatamente alimentar este corpo para que ele possa ter saúde, vigor, para que a nossa alma divina ela seja sustentada no sentido de conduzir-nos, né, realmente a cumprirmos a nossa missão. E dentro desse aspecto aí, a contagem do Homer é exatamente uma contagem 1, 2, 3, 30, 40, 49. Aí nós chegamos no 50º dia, que será Shavuot, a outorga da Torá. Então essa contagem, já na sequência dentro de Pêssar e na sequência do primeiro dia de Pêssar, no início da segunda noite de Pêssar, faz realmente muito significado para Shavuot, a entrega da Torá, a outorga da Torá. É exatamente, começamos Pêssar, festa da liberdade e da redenção. Durante 7, 8 dias se come matzá, se alimenta de matzá, nada de fermentação, nada de alimentos que sejam levedados. Lembrando que hametz é uma característica realmente do lado animal, né? É uma característica da alma animal, selvagem, e isso significa hametz, a arrogância, a inveja, a prepotência, o orgulho, ser escravo do nosso ego, do nosso eu, e etc. e tal. Então, hametz, né, nesse período que é eliminado das casas judias 100%, e os Benei Noach fazem uma opção voluntariamente para obedecer essa mitzvah e com ela realmente fazer com amor de todo o coração. Então aqueles que estão fazendo neste ano, aqueles que pela graça de Hashem, se não forem em Yerushalayim no ano que vem, né, o ano que vem terão uma nova oportunidade de o fazer voluntariamente, com amor, por amor a Hashem e a sua palavra, ok? E então, dentro desse aspecto, é um caminhar de refinamento da nossa alma, refinamento do nosso eu, refinamento do nosso ego, para que, como representa muito bem a matzá, né, sem fermentação, sem levedação, sem fermento, então ela não incha. Então isso significa que nós temos 49 dias para realmente fazermos uma dieta espiritual, né? Não nos alimentarmos de nenhum tipo de gordura negativa, o sebo, né? Que significa exatamente o quê? Sermos prisioneiros do nosso eu, do nosso ego, o orgulho, a prepotência, a arrogância, a inveja, os ciúmes, a raiva, o ódio, o lashon hará, falar palavras destrutivas, palavras negativas, né? E por aí afora vai. Então, é um tempo de nós fazermos uma dieta alimentar dos sebos, né? Que realmente não trazem nenhum benefício, né, ao organismo, só traz prejuízos, né, ao organismo que come sebo, e aí a coisa não fica legal para o nosso organismo. E a mesma coisa que significa hametz, né? Estas coisas aí realmente não faz bem para a nossa alma divina, para a nossa vida espiritual. Isso daí nos destrói de dentro para fora. Então essa é a contagem de Homer, justamente para nós refinarmos o nosso eu, a nossa alma, né? E podemos ser, entre aspas, né, mais magrinhos para Deus, né? Sermos mais esbeltos para Deus, ok? Baruch Hashem. Então,
49 dias separam Pêssar de Shavuot. Mas esse período de 7 semanas não é algo simples, algo comum. É, na verdade, um elo que une estas duas festas, Pêssar e... oh, meu Deus! Pêssar e Shavuot, né? Pêssar e Shavuot. Então, a contagem do Homer é um elo. Então, essa contagem é justamente para fazer um elo de ligação entre Pêssar e Shavuot, a outorga da Torá, e esse elo ele precisa ser realmente forte, né? Então, por isso, a contagem do homem é o refinamento do nosso ser, para que nós possamos chegar em Shavuot, na outorga da Torá, na entrega da Torá, né? Possamos receber a Torá, essa renovação, né? Como uma retificação para as nossas vidas, para que nosso ser, a nossa vida, ela seja bem melhor do que o ano anterior, ok? Então, por isso, realmente a contagem do homem traz para nós o refinamento. Ela expressa a vontade e a expectativa de cada judeu em receber a Torá em Shavuot. 49 dias depois de vivenciar a libertação celebrada em Pêssar. Este período é um momento de refinamento e introspecção pessoal, em preparação ao recebimento da Torá. O mandamento da contagem do Homer encontra-se em Vaikra, Levítico, capítulo 23, e o verso 15, que diz: E contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia em que tiveres trazido o Homer da movimentação. 7 semanas completas serão. Então aqui, né, Levítico fala bem claro, a contagem do homem começa exatamente no dia seguinte ao primeiro dia festivo, né? Então ele está conectado exatamente com a segunda noite de Pêssar, né, que é contado à noite. Então o Homer era uma medida de 2 quartos de cevada que os judeus levavam como oferenda ao templo sagrado em Jerusalém, no segundo dia de Pêssar, e contavam então a partir daí cada dia do Homer, culminando no sexto dia de Sivan, que é Shavuot. Então, literalmente falando para nós na atualidade, nós vamos começar a noite de hoje, dia 16 de abril, ok? Pelo calendário gregoriano e pelo calendário judaico, nós vamos estar entrando no dia 16 de Nissan, ao pôr do sol. Contagem do dia judaico é pôr do sol a pôr do sol, ok? Então vamos desse dia, desta noite, melhor dizendo, 16 de abril, e vamos até o dia 4 de junho, à noite. Ao pôr do sol do dia 4 de junho à noite, é quando nós estaremos concluindo a contagem do Homer, ok? Então nós começamos a contagem do Homer no dia 16 de Nissan e ela se encerra no dia 6 de Sivan, ok? A contagem do Homer, né, ela se faz necessária justamente, né, porque é da vontade de Hashem, é uma mitzvah, essa contagem, e dessa forma aí nós temos uma série, né, de dias de 1 a 49 nessa contagem única aí sobre Homer, ok? O Sefirat HaOmer, diz os nossos sábios, que é realmente uma espécie de anomalia, diferente de todas as outras áreas da Torá, quando se trata de oferenda do templo. Um dia é considerado o dia e a noite seguinte. Normalmente é assim. Como a Torá ela correlaciona a Sefirat HaOmer com a oferenda de Homer, então teria sentido começar a contar durante o dia, pela lógica, porque a oferenda de Homer, né, os produtos da terra, era exatamente durante o dia, né? Então, aí fala, né? Então parece que seria normalmente contado durante o dia.
No entanto, para ter uma contagem completa, ou seja, né, a famosa expressão 24 horas, que completa um dia, começamos a contar durante a noite anterior. Lembrando que o dia judaico é ao pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro dia. Então é como a Torá pretende começar a contar o Homer à noite. É lógico que devemos continuar a realizar essa mitzvah à noite, para que tenhamos uma contagem completa para todos os 49 dias do Homer, ou seja, começa a contar pelo dia judaico ao pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro. Então a contagem do Homer, segundo a própria manifestação do Eterno, né, fala exatamente sobre isso, porque aí tem a contagem do dia completo, né? Enquanto durante o dia a entrega da oferenda de Homer, ela transcorria todo dia. Então, quando cessa a tarde e começa a noite, então aí começa um novo dia judaico, e até o próximo pôr do sol ele é completo, é um dia completo. Então, encerrando as oferendas do dia, inicia um novo dia à noite, ao pôr do sol. Então a contagem começa ali, porque terá a contagem completa, ok? Em um nível mais profundo, o nosso Rebbe Menachem Mendel explica que o conceito de Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, é um processo de 49 dias para refinar a escuridão do mundo. Portanto, é apropriado que a contagem seja feita à noite, pois é preciso purificar à noite, é preciso refinar à noite, certo? Então, à noite, ela precisa receber luz, a presença divina. Então, por isso, se faz necessário que a contagem do homem comece à noite. Ao mesmo tempo, a contagem se correlaciona com a oferenda de homem, para o qual o dia antecede a noite. Isso simboliza a luz e a divindade que permeia o mundo através realmente da contagem do Homer, né? Então, por isso, né, amados, a contagem do Homer, ela se faz necessária porque envolve não somente aspectos físicos, tanto do povo judeu, como da terra de Israel, como dos povos, das nações do mundo não judaico. Então, isso mexe com todos que habitam aqui no planeta Terra. Então, por isso, a contagem do homem, ela tem por objetivo refinar a escuridão do mundo. Seja você aquele que venha refinar o mundo, trazer mais luz e mais santidade divina para este mundo. Assim, nós estaremos abreviando os dias de Mashiach. Ok? Baruch Hashem. Ju Pontes, né? Júnior Pontes, né? Ou Júnior Pontes, né? Não sei qual é a sua cidade aí, mas grato pelas palavras aí. Shalom, shalom a ti, toda a família, né? E os demais aí que estão presentes aí. Ok, amados? Então, por hoje é isso daí. Amanhã estaremos de volta aqui em A Tarde com a Torá. Seja forte, seja luz. A redenção e a liberdade verdadeiras, Deus disponibilizou a todos os seres humanos. Não perca essa oportunidade. Receba, abrace e viva. Shalom, shalom.